Bom dia, turma do 7º ano, como é que vocês estão? Turma, eu vou entrar hoje em outro assunto novo. Vou falar para vocês sobre a concordância verbal. Deixa eu entrar aqui e abrir o slide. Pronto, concordância verbal. O que é isso, concordar? Concordar com o que? O verbo. Quando eu falo de concordância verbal, gente, é a relação do sujeito mais o verbo. Tipo assim, se eu digo, o menino foi à praia. O menino foi à praia. Observe que eu tenho menino no singular e o verbo foi, tá certo? No singular também. Agora, se eu digo os meninos, eu posso falar os meninos foi à praia? Tem gente que fala, né? Mas não é bem assim. Os meninos foram à praia. Concordância verbal é quando eu tenho essa relação de harmonia entre o sujeito e o verbo. Não é isso? Ou seja, eu tenho que ter cuidado. Se o sujeito estiver no singular, obrigatoriamente o verbo tem que estar no singular, tá? Se o sujeito estiver no plural, obrigatoriamente o verbo tem que estar no plural. Aí eu vou trazer para vocês a concordância com sujeito simples, quando eu tenho apenas um sujeito, e com sujeito composto, quando eu tenho dois ou mais, tá? Aí eu trouxe o conceito bem simplificado aqui para vocês. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Eu acabei de explicar a vocês agora a questão do menino foi à praia, os meninos foram à praia. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará, ok? Aí aqui, gente, eu trouxe para vocês algumas regras quando o sujeito for simples. Número 1. Cuidado com o sujeito coletivo, gente, tá? Tem duas formas de colocar o verbo, ou no singular ou no plural, tá certo? Nesta situação, o verbo fica sempre no singular. Cuidado com isso, tá? Quando o sujeito for coletivo, o verbo fica no singular. Exemplo. A multidão ultrapassou o limite, tá? A multidão é coletivo, então eu tenho que colocá-lo obrigatoriamente no singular. Ultrapassou. Agora, gente, cuidado com uma regrinha, tá? Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, se eu especificar a multidão de pessoas, não é isso? A multidão de crianças, tá? Quando estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural, tá? Eu tenho essa exceçãozinha. Se ele especificar, tá certo? O coletivo especificar, eu posso usá-lo no singular ou no plural. Estará correto também. Mas a regra geral é que substantivo no coletivo deve ficar sempre no singular, ok? Mas deixa eu apresentar os exemplos aqui. A multidão de fãs ultrapassou o limite. Observe o seguinte, ultrapassou, o verbo está no singular. Eu concordei aqui, ultrapassou com multidão, tá? Que é o coletivo, gente. Desculpa, aqui, multidão, tá? No primeiro exemplo, eu concordei o verbo com o coletivo, que é a regra geral. Só que, observa que eu especifiquei a multidão de fãs, tá? Ou seja, esta oração ou frase, tá? Ela pode, o verbo, certo? O verbo pode também ficar no plural. A multidão de fãs ultrapassaram o limite. Por quê? Porque eu estou determinando, eu tenho um determinante aqui especificando, tá? Determinar ou especificar. Tá certo? É a mesma coisa. Quando eu especifico o coletivo, eu posso usar o verbo das duas maneiras. O verbo no singular e o verbo no plural. Cuidado. Regra geral, quando o sujeito for coletivo, o verbo fica no singular. Mas se o coletivo vier especificado, eu posso colocá-lo também no plural. Tudo bem, turma? Aí eu venho para outra regra ainda, 2, sujeitos partitivos. Partitivos quer dizer parte, tá, gente? O verbo pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos, tais como a maioria de, a maior parte de, o grande número de. Exemplo, grande número dos presentes se retirou, das pessoas, né, que estavam em algum lugar, tá? Grande número se retirou. Veja que eu coloquei o verbo no singular, tá? Quando eu coloco o verbo no singular, eu estou concordando ele
com a expressão partitiva, que no caso está aqui, ó, em negrito, tá? Agora, deixa eu só corrigir aqui, vou tirar esse negrito e colocar o negrito aqui. Por quê? Porque eu estou concordando o verbo com o próprio sujeito aqui, né? Ou seja, grande número dos presentes, veja que está no plural, se retiraram. O que eu quero mostrar a vocês é quando os coletivos partitivos, quando tem coletivos partitivos, como a maioria de, a maior parte de, grande número de, tá? O verbo pode tanto ficar no singular, concordando com a expressão partitiva, ou o verbo pode ficar no plural, concordando com o próprio sujeito a que se refere, tá? Pessoal, ou seja, para coletivos partitivos eu posso usar o verbo tanto no singular quanto no plural, ok? 4. Regras para sujeitos simples com nomes próprios. Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Cuidado com esse artigo, tá? Ou seja, exemplos. Os Estados Unidos influenciam no mundo. Veja que eu coloquei, tá em negrito aqui, ó. O verbo está no plural. Concordando com quem? Concordando, gente, aqui com o artigo, tá? Porque quando eu determino o nome próprio do lugar aqui, tá certo? Do país, Estados Unidos, quando eu coloco o artigo, eu devo colocar o verbo no plural. Devo, é obrigação. Mas, se por um acaso eu não utilizar o artigo, como no segundo exemplo aqui, ó, eu tenho que colocar o verbo no singular. Estados Unidos influencia o mundo. Ou seja, quando eu me refiro a nomes próprios, nomes de lugares, né, isso pode ser, ou nomes de pessoas também, se eu coloco o artigo, eu deixo o verbo no plural. Se eu não coloco o artigo, o verbo obrigatoriamente fica no singular, tá? Vai ter uma questãozinha dessa no livro de vocês. Por isso que eu escolhi essa questão de nomes próprios, tudo bem? Ou seja, o artigo que vai determinar. Se o artigo estiver no plural, coloca o verbo no plural. Se não tiver artigo, deixa no singular. Quando se refere a nomes próprios. Tudo bem, turma? Aqui, deixa eu passar aqui. 4, 5. Pronto. Regras agora para sujeito composto, tá? Eu botei algumas, que é a que tem no livro de vocês. Existem mais regras, mas eu coloquei apenas algumas. Número 1. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Nesta situação, o verbo vai para o plural e concorda com a pessoa, por ordem de prioridade. Exemplo. Eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite, tá? Observe que eu coloquei 3 aqui, né? Aí eu coloquei o seguinte, chegaremos, porque eu, tu e Cássio seria o quê? Nós. Então, obrigatoriamente, eu devo colocá-lo no plural, tá, pessoal? Aí eu coloquei só uma explicação, né? O eu, primeira pessoa, o tu, segunda pessoa, o ele, terceira pessoa. Ou seja, a primeira pessoa do singular tem prioridade. E no plural, ela equivale a nós, que eu falei para vocês. Ou seja, nós chegaremos, tá? Eu coloquei separado o sujeito composto. Mas nós sabemos que eu, tu e Cássio seria o pronome nós. Nós, plural, terceira pessoa do plural. Então, terceira pessoa não, turma, primeira pessoa do plural, perdão. Então, eu tenho que concordar com nós, tá? Nós chegaremos, coloca no plural. Jair e eu conseguimos comprar um apartamento. Aqui também, gente, Jair e eu é quem? Nós, tá? Então, eu devo colocar o verbo no plural, tá certo? Quando eu digo sujeito por gramaticais diferentes, é porque eu tenho pronome, substantivo. Eu, pronome, tu, pronome, Cássio, substantivo. Aqui também, ó. Jair é o substantivo, eu é pronome, tá? Por isso que ele falou gramaticais diferentes, tá? O verbo vai para o plural, ok? Regras para o sujeito composto, sujeitos formados por sinônimos, né? O verbo tanto pode ir para o plural, como pode ficar no singular e concordar com o núcleo do mais próximo. Exemplo, preguiça e lentidão destacaram aquela gerência, tá? Ou seja, vocês estão observando que eu coloquei no plural, concordando com os dois, os sinônimos aqui, tá? E o segundo exemplo, preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Ou seja, eu estou concordando apenas com um mais próximo, no caso, tá?
Eu quero dizer o seguinte, por isso que ele falou que o núcleo mais próximo aqui seria quem? Lentidão, tá? Lentidão. Ou seja, quando eu tenho sujeito formado por sinônimos, eu posso colocar tanto no plural, concordando com os dois, óbvio, ou no singular, concordando com o mais próximo. Não fica errado, fica correto da mesma forma, tá, turma? 2. Sujeito formado por palavras em gradação e enumeração. Este é o caso em que tanto o verbo pode flexionar para o plural, como também pode concordar com o núcleo mais próximo, tá? Esse exemplo é parecido com o anterior. Exemplo, um mês, um ano, uma década. De poder não supriu a necessidade. Supriu, eu estou concordando com o mais próximo aqui, uma década, tá? Ou um mês, um ano, uma década de poder não supriram, concordando com os 3 aqui, ó, com um mês, 1, com um ano, 2, com uma década de poder, 3, tá? Ou seja, também tem as duas concordâncias, tá? Quando tiver essa gradação de palavras, ou eu concordo com o mais próximo, ou concordo com tudo. Singular ou plural também estará correto. Tá, gente? Pronto. Por hoje é só. Eu estarei na próxima semana, durante essa semana, no caso, né? Tirando dúvidas de vocês, tá certo? Qualquer coisa, pode me chamar no privado, que eu estarei à disposição. Um beijo e tenha uma boa semana.